Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais e vamos dar continuidade aos estudos referentes a- ao concurso de professor da Bahia, tá bom? De acordo com o edital, dentro das noções de igualdade racial e de gênero, nosso próximo item é a Constituição do Estado da Bahia, o capítulo 23 do Negro, ok? Então, vou apresentar um pouco a Constituição do Estado da Bahia e depois falar especificamente do capítulo 23, tá bom? A Constituição do Estado da Bahia foi promulgada em 5 de outubro de 1989, exatamente um ano após a publicação da Constituição Federal de 88. Por ela, foi constituído o Estado da Bahia, em conformidade com o novo ordenamento jurídico. Sua função foi servir de pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico estadual, ou seja, de norma base da qual decorrem todas as demais normas estaduais. O Estado da Bahia é um dos entes federativos do Estado brasileiro. Isso significa dizer que, como no Brasil existe uma divisão interna do poder, o Estado baiano goza de autonomia político-administrativa, assim como os demais entes. É fato que a Constituição de 88 estabeleceu como seus entes federativos a União Federal, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, cada qual com autonomia e discricionariedade, além da possibilidade de se organizarem e legislarem. Deste modo, compete à União estabelecer as regras do Estado brasileiro como um todo, tendo como parâmetro a Constituição. Se à União cabem as diretrizes de âmbito nacional, aos Estados compete traçar as normas regionais, tendo como norma fundamental a Constituição Estadual. Já a incumbência do Distrito Federal são regras distritais e dos municípios as regras locais, ambos tendo como norma base a lei orgânica. Assim, ao se organizarem por meio da Constituição Estadual e a Lei Orgânica Distrital, os Estados e o Distrito Federal devem respeitar os ditames da Constituição Federal, ao passo que os municípios deverão observar tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual, do Estado-membro ao que se encontram vinculados. Para conseguinte, a Constituição do Estado da Bahia tem como parâmetro a Constituição de 88 para estabelecer as normas atinentes às peculiaridades regionais. Então, pessoal, por, por base, essa é a Constituição, né? São os parâmetros que são as bases normativas da Constituição de 89 do Estado da Bahia, né? E o que fala lá o capítulo 23 do Negro? Fala o seguinte: a sociedade baiana é cultural e historicamente marcada pela presença da comunidade afro-brasileira, constituindo a prática do racismo crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da Constituição. Lá no artigo 5º da Constituição já está previsto, né, que racismo é crime inafiançável e imprescritível. O artigo 287. Com países que mantiverem política oficial de discriminação racial, o Estado não poderá. Então, os países que tiverem política de discriminação racial não poderão admitir participação, ainda que indireta, através de empresas neles sediadas, em qualquer processo licitatório da administração pública, direta ou indireta. Manter intercâmbio cultural ou desportivo através de delegações oficiais. O artigo 288. A rede estadual de ensino e os cursos de formação e aperfeiçoamento do serviço público, civil e militar incluirão em seus programas disciplina que valorize a participação do negro na formação histórica da sociedade brasileira. Ok? 289. Sempre que for vinculada a publicidade estadual com mais de duas pessoas, será a inclusão de uma pessoa da raça negra. Pessoal, mas é importante. Embora a Constituição fale expressamente em raça negra, em termos biológicos,
Não é possível dividir os seres humanos em raças, uma vez que a palavra raça é utilizada para descrever grupos que compartilham de características morfológicas homogêneas. No caso dos seres humanos, suas diferenças são mais aparentes, como a cor de pele, textura dos cabelos, formato do nariz, entre outras. São determinadas por um grupo insignificante de genes, incapaz de diferenciá-los em grupos homogêneos. Ok? Então, só para colocar essa questão da raça. E por último, o artigo 190 fala do dia 20 de novembro será considerado no calendário oficial como o Dia da Consciência Negra. No entanto, no estado da Bahia não é feriado, nem na cidade de Salvador, tá bom? Pessoal, a base de informações é a Constituição do Estado da Bahia e ela está aqui no site do estado, ok? Um abraço, pessoal, essa é bem rápido, até a próxima.